Fala pessoal, beleza? Essa é a nossa primeira aula sobre modelos atômicos. E o primeiro modelo que nós vamos tratar aqui é o modelo de Dalton. Então, quem foi Dalton? Dalton foi um químico, físico e meteorologista inglês, né? E o grande interesse de Dalton era o estudo dos gases. Curiosidades de Dalton, Dalton veio de uma família bem humilde, no interior da Inglaterra. E ele era uma pessoa muito inteligente. Aos 12 anos, ele assumiu a posição de professor lá na escola dele, professor de matemática. E durante 57 anos, Dalton manteve um diário, como ele era meteorologista, Então, durante 57 anos, todos os dias, ele anotava temperatura, pressão parcial, pressão atmosférica, direção do vento. Durante 57 anos ele fez esse diário dele. Nunca foi casado. Outra descoberta, foi Dalton que descobriu que a nossa atmosfera ela é composta por dois gases, nitrogênio e oxigênio, e não um elemento químico aí que compõe a atmosfera, como se acreditava na época. Ele também mediu a quantidade de vapor que o ar pode absorver, Então, as medidas aí de umidade relativa, tudo isso foi graças a Dalton. Mas o que interessa para a gente aqui é falar sobre o modelo atômico que ele propôs, tudo bem? Então, como ele era um meteorologista, ele estudava os gases, ele vê a necessidade de propor um modelo que represente, ou que justifique as observações que ele fazia. Ou seja, como que esses gases se comportam para a obtenção de tais resultados que ele tinha, fazia os testes e obtinha os resultados. Então ele começa a determinar, como que esses átomos se comportam, para eu chegar nessas conclusões. E isso acaba se tornando um modelo atômico dele, tudo bem? Então, o primeiro postulado, a primeira coisa que ele diz, a matéria ela tem que ser formada por pequeníssimos corpúsculos que são esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis, que foram chamados de átomo. Só para relembrar, esse nome átomo não foi Dalton que deu. Tiveram os filósofos Demócrito e Leucipo que acreditavam nisso, ou seja, eles que criaram esse nome, que deram esse nome de átomo. Eles pensavam assim, se eu pegar uma matéria, qualquer porção de uma coisa, uma borracha, por exemplo, e for dividindo, vai chegar uma hora que eu vou dividir, eu tenho metade, tenho um quarto, chega uma hora que eu chego numa porção tão pequena que eu já não consigo dividir aquilo, pode pensar na praia, se olhar a praia lá, aquela imensidão, lá de longe aquilo ali parece homogêneo. Na hora que você chega lá na areia e pega a areia, você vê que ela é formada por pequeníssimos grãos, Então seria como aqueles grãos, a partir daquilo ali eu não consigo dividir. Então isso seria o átomo. Ou seja, se eu vier juntando esses átomos, eu chego na matéria. Tudo bem? O segundo postulado que ele propõe, que todos os átomos de um determinado elemento são idênticos em massa e tamanho, ou seja, têm propriedades iguais. Tudo bem? Atualmente, a gente sabe que isso já não é verdade, porque hoje a gente já conhece os isótopos, já tem os estudos sobre os isótopos. E o que são isótopos? São mesmo elementos, o caso que eu estou representando os isótopos do hidrogênio, ou seja, os três casos eu tenho aqui o elemento hidrogênio. Porém, eles têm massas diferentes. Nesse primeiro caso aqui eu tenho massa 1, o segundo elemento aqui é o hidrogênio também, só com massa 2, chamado de deutério. E esse hidrogênio aqui, que tem massa 3, vai ser chamado de trítio. E o hidrogênio é o comum, que é 99% aí de abundância na Terra, é o prótio, ou seja, só tem um próton, massa 1, beleza? Então,
essa de que todos os átomos de um elemento são idênticos, hoje a gente sabe que não é verdade, mas para o modelo de Dalton isso é uma verdade. Terceiro postulado: átomos de elementos diferentes têm massas e tamanhos diferentes, ou seja, possuem propriedades diferentes. Então aqui eu peguei 4 elementos qualquer, o hidrogênio, massa 1, o hélio, massa 2, o berílio, tem massa 9, o oxigênio, massa 16, ou seja, eles são diferentes, logo eles têm propriedades diferentes, massa, tamanho e tudo mais. Beleza? Por exemplo, aqui a prata, enxofre, mercúrio, então possuem características diferentes. Vamos supor, esse aqui vai ser pó, esse aqui é sólido, brilhante, o mercúrio já é um metal, só que é um metal líquido. Beleza? O quarto postulado dele foi inspirado nas leis de Proust, que são a lei das proporções físicas. Ou seja, um composto, no nosso caso aqui a água, é a combinação específica de átomos de mais de um elemento. Essa combinação ocorre numa proporção fixa e bem definida. Ou seja, para eu formar água, ela é a combinação de hidrogênio e oxigênio numa proporção fixa, ou seja, essa proporção tem que ser obedecida. No meu caso aqui, a proporção, ou seja, 2 átomos de hidrogênio reagindo com 1 átomo de oxigênio para formar uma molécula de água. Ou seja, essa proporção de 2 átomos para 1 ela tem que ser obedecida sempre, ela é fixa e bem definida. Então vamos supor, se eu tiver 4 átomos de hidrogênio, quantos oxigênios eu preciso para formar água? Eu vou precisar de 2 oxigênios, 2 átomos de oxigênio. Ou seja, esses dois vão se combinar com esse e esses dois com esse. Ou seja, a proporção fixa, sempre 2 para 1. E aqui a mesma situação, só que 3 átomos, 3 moléculas, ou seja, 6 átomos, uma molécula, 2 átomos, ou seja, 2 átomos vão combinar com um, esses 2 átomos vão se combinar com outro átomo de oxigênio, e esses 2 átomos vão se combinar com outro átomo de oxigênio. Ou seja, a proporção é fixa e bem definida. E o quinto postulado, inspirado na lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa. Em uma reação química, átomos não são criados e nem destruídos, são apenas rearranjados, formando novas substâncias. Então aqui eu trago o mesmo exemplo da formação da água. Vamos supor que eu tenho hidrogênio. Então, se eu tenho 2 gramas de hidrogênio e esse átomo de oxigênio pesa 16 gramas. Então, se eu fizer a soma total aqui do meu material de partida, a massa é 18. Ou seja, quando eu rearranjar esses átomos, eu não estou destruindo eles. Eles permanecem ali, eu só mudei a disposição. Logo, a massa tem que ser a mesma. Imagina uma sala de aula. Com 50 alunos, 30 alunos, sei lá. Então todo mundo está sentado. Soma a massa de todo mundo, você tem uma massa fixa. Agora troca os alunos de posição na cadeira. Vai mudar a massa? Não, eles só trocaram de posição, mas as pessoas que estavam ali permanecem ali. É o mesmo raciocínio. Então aqui continua o mesmo raciocínio. Esses 4 átomos têm uma massa de 4 gramas. E esses 2 átomos aqui, 32, ou seja, 4 mais 32, 36. Ou seja, a massa das 2 moléculas de água, 36. E aqui o mesmo raciocínio, só que levando em consideração 6 átomos com 3 átomos para formar as 3 moléculas de água. Beleza? Então esses são os postulados que ele começa a criar em função das observações que ele tinha na época. E isso acaba ficando conhecido como seu modelo atômico. Uma curiosidade também de Dalton é o daltonismo. O nome daltonismo para o distúrbio de visão foi dado em função de Dalton. Dalton era daltônico. E como que ele descobriu isso? Bom, um dia ele foi numa loja, tem essa história de que ele foi numa loja, olhou um par de meias, achou que eram as meias azuis, e comprou para a mãe dele. Aí quando ele entregou, na verdade esse par de meia era vermelho. Então Dalton foi a primeira pessoa a estudar esse distúrbio de visão. E ele propôs, ele escreveu um artigo, o primeiro artigo relacionado com
essa deficiência aí na percepção das cores foi escrito por Dalton, beleza? Mas isso é só uma curiosidade sobre Dalton. Então, o que a gente precisa saber de Dalton são esses 5 postulados aí, tudo bem? E que eu separei alguns exercícios para a gente fixar. Então, nesse exercício aqui ele fala, ó, os átomos diferem de elemento para elemento? Sim, né? Por exemplo, elementos diferentes são representados por átomos diferentes, né? Ou seja, elementos diferentes têm átomos diferentes, então, massas e propriedades diferentes. São as unidades envolvidas nas transformações químicas? Sim, né? É a menor parte da matéria ali e ela está envolvida nas transformações das substâncias. A gente até viu que eles se rearranjam, os átomos vão se rearranjar para a formação de novas substâncias. São indivisíveis? São indivisíveis. E o 4. Consiste de unidades com núcleo e eletrosfera onde se localiza o elétron? Não, em momento algum aqui a gente comentou sobre núcleo e eletrosfera. A gente vai ver que isso faz parte do modelo atômico mais para frente. Beleza? Então, no caso aqui, a nossa resposta é a letra E. Próximo exercício. Analise a afirmativa a seguir, que não é uma ideia que provém do modelo de Dalton. Átomos de um elemento podem ser transformados em átomos de outros elementos por reações químicas? Não, né? Para Dalton isso não é verdade, né? Então essa aqui é a nossa alternativa. Para Dalton, átomos de um determinado elemento eles não podem se transformar em outro. Hoje a gente já tem o estudo da radioatividade, então a gente sabe que a partir dos decaimentos, lá, emissão de partícula, um átomo se transforma em outros elementos. Mas na época, né, isso não se sabia. Então, para Dalton, isso não pode acontecer. Aí ele fala, todos os átomos de um elemento têm propriedades idênticas? Sim. Um elemento é composto de partícula indivisível, diminuta, chamado átomo? Sim, né? Esse aqui está no primeiro postulado lá. Compostos são formados quando átomos de diferentes elementos se combinam em razões bem determinadas? Sim, né? Essa aqui é a lei de Proust, né? Dalton se baseou nela para desenvolver seus estudos. E os átomos são homogêneos? São. Né? O que ele está querendo dizer com homogêneo aqui? Ele não fala que ele é esférico, maciço, indivisível? Então ele é igual. Né? O que ele quer dizer com homogêneo é assim. Ele apresenta um núcleo e uma eletrosfera? Não, né? Então ele é todo homogêneo, beleza? Então a resposta aqui, o que não está de acordo com o modelo de Dalton é que os átomos se transformam em outros elementos. Bom, a respeito de um dos principais modelos atômicos proposto por Dalton, assinale a alternativa correta. Para Dalton, os átomos apresentam estrutura interna de carga positiva e pequenas partículas de carga negativa? Não, né? Em momento algum a gente fala de carga. O modelo de Dalton, em hora nenhuma, ele propõe que existam cargas, né, no átomo. Para Dalton, os átomos de uma substância são idênticos, esféricos e indivisíveis? Sim, não. Para uma mesma substância, esses átomos são idênticos. Né? Se eu estiver falando de ouro, todos os átomos de ouro são idênticos. Tudo bem? Então a resposta aqui vai ser a letra B. Bom, se o modelo atômico propõe a existência de uma eletrosfera ao redor de núcleo? Não. Se o modelo propõe que os elétrons, na hora nenhuma ele fala de elétron orbitando o núcleo, né? Muito menos núcleo. Se o modelo propõe a existência de uma nuvem, também não. Então, para Dalton não existia elétron, não existia próton, eletrosfera, núcleo, beleza? Era só esférico, maciço e indivisível. Então, de modelo de Dalton, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, beleza? A próxima aula de modelos atômicos vai ser a aula sobre o modelo atômico de Thomson.